A arte com a terapia, eu sempre uni ela, tá? Eu venho trabalhando com a arte e com a terapia há muitos anos. E venho trabalhando com pessoas, eu vi grandes transformações com as pessoas através da arte, tá? Lógico que no processo dos anos, como eu sempre me interessou esse processo de usar a arte como uma terapia, porque a arte entrou como uma terapia para mim também, né? Eu sempre quis pintar. Desde que eu era criança, eu queria pintar. Eu lembro que eu tinha 7 anos e eu falava para minha mãe, me põe num curso de pintura. E minha mãe dizia, cara, não sei, eu não conheço ninguém, eu não sei. Você está me falando de um mundo que eu entendo. Eu não sei como vou colocar você num curso de pintura. E aí, conclusão, eu morava no Uruguai, mas o Uruguai é cheio de pintores, só que esse não era o mundo dela. Então, percebeu como quando você só vê as coisas do teu mundo, você não vê as coisas do outro mundo, né, das outras pessoas. Muito bem, mas aí, o que aconteceu com isso? Mas eu não cheguei a pintar. Então, eu falava há muito tempo de que eu sempre queria pintar, e eu lembro que eu encontrava amigos e me dizia, Rosana, você já está pintando? Eu, pintando? Por que você me pergunta isso? Porque você sempre vive falando da pintura, mas eu não pintava. Tá? E aí aconteceu um momento na minha vida que eu tive que parar de trabalhar, tá? Pelos processos mesmo da vida, e acabou, eu disse, o que eu vou fazer aqui? Eu fiquei meio em quarentena mesmo, tá? Como o processo que nós vivemos agora no planetário, eu acabei ficando nesse processo. Isso foi em 93. E aí eu disse, o que eu vou fazer? Eu trabalhava muito, porque eu trabalhava com todos os processos, e disse, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei com a pintura. E a pintura como que fez todo um processo dentro de mim. Eu pintava dia e noite. Era uma coisa louca, tanto é que eu morava num apartamento, aquele apartamento cheirava tinta o tempo todo, né? E aí a gente acabou se mudando para uma casa que era melhor, né? Onde tinha respiro, pelo menos dava para abrir a porta e, né, era melhor para pintar. E aí eu acabei fazendo também um ateliê para poder pintar com toda a quantidade de pinturas que eu pintava, porque eu pintava tudo. Né? E aí, por isso que eu percebi que a pintura, ela poderia ser um método de transformação incrível. E outra coisa que eu percebi também, eu dava aulas de pintura e a minha aula de pintura começava com meditação. Porque eu dizia, se as pessoas, elas vêm da rua com muita história, né? E às vezes elas vinham correndo na aula, porque tinha que deixar filhos, isso e aquilo, né? Mas quando chegava na aula, chegavam tão alvoroçadas que elas não conseguiam entrar no processo da pintura. E a pintura, ela precisa de baixar realmente a intenção, né? Baixar realmente o processo. E aí, o que aconteceu? Eu disse, então, eu vou fazer aqui, vou fazer uma meditação, tá? E nessa meditação, eu acabava colocando realmente para você criar os teus objetivos, que você queria, tá? E eu sei que a aula de pintura teve muito sucesso, porque as pessoas acabavam vindo, elas acabavam pintando, que era o sonho que elas queriam, tá? E, além disso, elas acabavam trabalhando com elas e conseguiam realizar os objetivos delas. Então, uma queria uma casa, ela acabou conseguindo a casa e se mudar, né? Outra queria ter filhos, que não conseguia, já tinha ido feito milhões de tratamentos e não conseguia ter filhos. Aí ela entrou no curso de pintura porque estava tão mal com isso. E aí, com as meditações e com os processos que a gente fazia, ela acabou tendo filho, tá? Tendo ainda um casal de gêmeos. Então, assim, sabe, as pessoas começavam a transformar as suas vidas, e aí eu percebi que realmente, e aí eu dava também um curso que era Pintando com a Alma. Então, você ia pintando com a tua alma e ia transformando muita coisa na tua vida. Então, assim, esse processo de transformação, de juntar a pintura através das terapias, eu sempre fiz isso. Lógico, que depois eu fui transformando em terapias quânticas, né? E fui fazendo cursos para terapias quânticas, inclusive fora do Brasil, né? No Chile, na Espanha. Para quê? Para realmente poder ter todo esse processo mais forte, realmente.